Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fundamentais do Espiritismo, o momento exato em que a missão de Allan Kardec foi revelada. É uma narrativa e tanto, que fala sobre uma tarefa gigantesca, uma profecia surpreendente sobre os obstáculos que viriam e, no fim, a confirmação de que tudo se cumpriu, contada pelo próprio Kardec. A nossa análise vai seguir 5 passos. A gente começa com a própria dúvida do Kardec, depois vamos para a profecia incrível que ele recebeu, quais eram as condições para o sucesso, a confirmação, anos depois, de que tudo aconteceu e, finalmente, a recompensa que ele encontrou no meio de tantas dificuldades. Bom, tudo começa com um diálogo. Em vez de simplesmente aceitar um papel tão grandioso, o codificador de espiritismo mostra uma humildade enorme, questionando a própria ideia de ter sido escolhido para uma missão dessa importância. Olha só que interessante. A primeira reação de Kardec não é de euforia, mas de desconfiança. Ele pergunta, direto ao espírito de verdade, se essa tal de missão não seria uma armadilha para a vaidade dele. Ele basicamente argumentou que via muitos outros com mais talento, mais qualidades que ele. E a resposta do espírito é muito direta e já dá o tom de tudo o que viria pela frente. Ele confirma a missão, sim, mas já avisa, o sucesso não está garantido. Não é um título, um privilégio, mas sim um trabalho a ser feito. A prova real da missão não seria a revelação em si, mas os resultados concretos da obra. E é aqui que a história fica fascinante. O espírito não vem com palavras de conforto nem promete um caminho fácil. Muito pelo contrário, ele detalha com uma precisão que chega a assustar a natureza exata das provações que esperavam por Kardec. A primeira condição era bem clara. A missão ia exigir risco pessoal. Não seria um trabalho intelectual feito à distância, sabe? Seria um engajamento público que o colocaria literalmente na linha de fogo. E o primeiro aviso é brutal. A obra não despertaria apenas discordância, não. Despertaria ódios terríveis. Inimigos ferozes se levantariam com o único objetivo de tentar destruir o trabalho dele. O próximo ataque seria contra a reputação. A profecia avisava que as melhores intenções dele seriam distorcidas e que ele se tornaria um alvo constante de calúnias, de mentiras. Agora, o ponto que talvez seja o mais doloroso dessa profecia é o aviso sobre a traição. O espírito deixa bem claro que os golpes mais duros viriam justamente daqueles que pareciam ser os mais leais, os mais dedicados à causa. E para fechar, o custo pessoal. A profecia não poupa detalhes. Seria uma luta contínua que sacrificaria seu descanso, sua paz, sua saúde e, nas palavras do espírito, até a própria vida, que seria encurtada por todo esse esforço. Essa citação resume perfeitamente a honestidade brutal da mensagem. A estrada da missão não teria flores. Seria um caminho difícil, perigoso, onde desistir seria uma tentação constante. A escolha de seguir em frente, ou não, era inteiramente dele. Então, se o caminho era tão difícil assim, o que seria preciso para triunfar? Bom, o espírito de verdade foi igualmente claro sobre isso. O sucesso não dependeria da inteligência, mas de qualidades morais bem específicas. Essa lista de requisitos é, na verdade, um verdadeiro código de conduta para a missão. Humildade para não se envaidecer, coragem para enfrentar os inimigos, prudência para não colocar a obra em risco e, acima de tudo, devoção e a capacidade de se sacrificar pela causa. O contraste é gritante e foi apresentado como uma escolha muito clara. Para ter sucesso e agradar a Deus, o caminho era o da humildade. Já para falhar, bastava ceder ao orgulho, à presunção, à ambição pessoal. A mensagem era: a missão é maior que o missionário. Agora a gente avança um pouco no tempo, 10 anos se passam e o próprio Allan Kardec olha para trás, refletindo sobre aquela comunicação lá do início. A pergunta que fica é: será que a profecia se concretizou mesmo? A comunicação original aconteceu em 1856. Exatamente 10 anos e meio depois, em 1867, Kardec escreveu uma nota para registrar o que ele tinha vivido nesse período todo. As palavras dele são diretas, não deixam dúvida. Ele confirma que a profecia se cumpriu em cada detalhe. Todas as provações que foram previstas, ele enfrentou na pele. Kardec detalha ponto por ponto o ódio, a calúnia, a traição dos mais próximos, a ingratidão, o esgotamento físico e o quanto sua saúde ficou comprometida. A descrição parece uma cópia exata do aviso que ele recebeu 10 anos antes. É impressionante. Mas então, se a luta foi tão dura e o sofrimento tão real, qual foi o resultado final? Teria valido a pena? Essa última parte da história revela a perspectiva do próprio Kardec sobre o valor de todo aquele sacrifício.
E o ponto crucial é este. Na avaliação dele, o bem que resultou da obra superou e muito todo o mal que ele sofreu. A balança foi esmagadoramente positiva, mas não de um ponto de vista material, e sim moral. E aqui está o brilho da história, onde estava a recompensa dele. Não era fama, não era reconhecimento, eram as compensações deliciosas de ver o consolo que a doutrina levava às pessoas. A alegria dele vinha do bem que a obra fazia aos outros. Ele também revela a técnica que usava para suportar os ataques constantes. Ele se elevava em pensamento, adotando uma perspectiva espiritual. E desse ponto de vista, as mesquinharias e os ataques do mundo material perdiam a força, não conseguiam mais atingi-lo. E assim, a história da missão de Kardec nos deixa com uma reflexão profunda. Conforme o entendimento do Espiritismo, o caminho de uma grande obra é pavimentado com desafios imensos, mas a recompensa moral pode superar infinitamente o sofrimento. A questão que fica é, o que define o verdadeiro valor de um sacrifício feito em nome de um propósito maior?